E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de matemática na turma de vocês no 6º ano, beleza? Aí eu pergunto para vocês, será que somar 2 mais 3, eu trocar a posição desses números, 3 mais 2, é a mesma coisa? Hoje a gente vai ver que vai dar o mesmo valor. Observe aí na tela de vocês. Veja aí, nós temos 25 mais 36. Quanto é que dá? Calma. Agora vamos trocar a posição. Vamos botar 36 primeiro e depois somar com 25. O resultado é o mesmo? Beleza, você acabou de fazer esta soma e viu que o valor deu igual. Então vamos ver a continuidade dessa soma. Veja, esse mais que tem na frente, a gente pode tirar. Então, se eu tiver sem o sinal, representa que ele é um número positivo. Então, 36 mais 25 vai dar igual a, show de bola, 61. Então, ó, 25 mais 36, 61. E 36 mais 25 também é 61. Então, ó, se mudarmos a posição dos números na soma, o resultado não se altera. Então, ó, se mudarmos as parcelas de lugar, 25 é parcela, 36 é parcela. O resultado é soma ou total. Beleza? Então, 25 mais 36 é igual a 36 mais 25. Não se altera. Beleza? Então, ó, essa é uma propriedade que diz o seguinte, que é comutativa. A gente troca a posição e não altera o resultado. Mas, será que a gente fizer uma subtração, nesse caso um menos, a gente fazer menos, será que altera? Vai alterar, entendeu? Então, ó, veja o seguinte, entenda aqui, na soma, a gente pode trocar a posição e fazer o resultado normal. Na subtração, não se pode fazer isso, ok? Então, ó, 69 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 69, que dá um resultado de 76, certo? Então, ó, esta soma, trocando a posição, resultado não muda. Agora, se for subtração, aí sim vai depender e não pode acontecer isso. Não podemos trocar a posição porque vai alterar, ok? Então, ó, adição e multiplicação, isto acontece. Então, ó, se eu trocar a posição de uma multiplicação, também não se altera o resultado. Como assim? 2 vezes 3. Ah, 2 vezes 3 é 6. E quanto é 3 vezes 2? Ah, também é 6. Então não se altera na multiplicação e nem na adição. Detalhe, viu? Na subtração não podemos fazer isso. Beleza? Então, vamos com calma e vai chegar tudo certinho. Então, ó, vamos fazer esta soma agora. Agora eu pergunto para vocês, aí, observe aí na tela, que eu posso começar de qualquer lugar esta soma? Como assim? Eu posso começar pegando 14 mais 27, realizando esta soma? Que vai dar 41, não é? Então a gente vai repetir os outros dois números, 3 mais 7. Beleza. Agora, eu posso também escolher qualquer um para fazer a soma? Nesse caso, eu vou escolher essa parte aí, ó, 3 mais 7, que vai dar, show de bola, 10. E agora eu posso fazer essa soma, né? 41 mais 10, 51. Beleza. Agora, se eu mudar a posição, não começar daquele jeito que eu fiz agora, realizar pegando nesse formato aí, 27 mais 3. A gente começou com 14 mais 27. Mas se a gente começar com 27 mais 3, será que pode fazer isso? Vamos ver agora. Quanto dá 27 mais 3? Isso, 30. Beleza. Agora, vamos escolher qual para fazer a soma? Ah, vamos escolher a parte final, vamos dizer assim. 30 mais 7, 37, não é? E 4 mais 14, 51. Veja que aí o resultado deu igual. Então, isso é o quê? Associativa. Então, podemos associar as parcelas e não vai alterar o resultado. Não importa onde você começar. Onde tiver só mais, você pode fazer essa operação. Certo? Isso também acontece na multiplicação. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 2. Não, vamos mudar, né? 2 vezes 3 vezes 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 12, 24. Beleza? E se a gente trocar a posição, começar pelo fim, também vai dar o mesmo resultado.
certo? Agora, se eu somar, observe aí na tela de vocês, 9 mais 0 dá quanto? Ah, vocês vão dizer, dá 9. Beleza. E 0 mais 17? Ah, vai dar 17. Veja aqui, se eu colocar um 0 na soma, por exemplo, 2 mais 0, o resultado é 2. 3 mais 0, o resultado é 3. Porque a gente diz que é o elemento neutro, certo? A gente, quando está brincando e diz o seguinte, ah, ele é o café com leite. Nesse caso, ele é o elemento neutro, porque ele não vai mudar, não vai alterar o resultado, certo? Então, ó, isso acontece na adição e na multiplicação, certo? Ok, então a gente entendeu que se a gente pegar, somar, não importa a posição associando, nesse caso, vai manter o mesmo resultado na multiplicação e na soma, beleza? Aí, a gente viu também que se a gente começar fazendo a soma, trocando também a posição, não altera, beleza? Então, ó, propriedade comutativa e propriedade associativa, certo? Agora iremos entender o seguinte. Veja, nós temos o quê? Nós temos um cabo de aço, né? Um grupo fazendo a força com outro grupo. Então, veja que está no meio. Isso quer dizer o quê? Ah, as duas forças são iguais, beleza? Então, vamos usar o seguinte. No meio, há igualdade, certo? Por que isso? Então, ó, um lado vai ser igual ao outro lado. Tipo assim, 3 mais 2 é igual a 1 mais 4. 5 é igual a 5, certo? 2 menos 1 é igual a 5 menos 1. 1 é igual a 1, beleza? Agora iremos entender a igualdade. Como a gente coloca dois números iguais, o que acontece quando eu tiro de um lado, tiro do outro, essas operações na igualdade, beleza? Então, ó, esse grupo e esse grupo, eles estão fazendo o quê? Estão exercendo, vamos usar assim, a mesma força. Porque se um grupo exercer uma força maior, o outro perde, não é? Eu consigo puxar todo o outro grupo. Mas vamos usar a ideia de igualdade, onde os dois grupos estão usando a mesma força, ok? Então, ó, mesma quantidade, mesma força. Nesse exemplo, a gente estamos deduzindo da mesma força, certo? Agora, como é isso? Observe aí na tela de vocês. É como se fosse uma balança, certo? Veja que essa balança aí, eu vou colocar um livro. Veja, coloquei um livro. Se a gente colocar um livro de um lado, a balança fica desigual. Onde eu coloquei fica pesado. O que acontece para equilibrar? Eu tenho que fazer o quê? Ah, eu preciso colocar a mesma força do outro lado. Nesse caso, a mesma quantidade. Então, vamos usar o outro livro, colocando do outro lado. Então, o que acontece? Iguala, não é? Então, um livro é igual ao outro livro, certo? Então, não tem mais a desigualdade aí. Temos a igualdade. Então, ó, um livro vai ser igual a um livro. Calma que você vai compreender essa situação de igualdade, certo? Então, ó, se eu colocar a bola de um lado, observe aí. Então, o outro lado vai ficar desigual. Para que eu equilibre, eu tenho que fazer o quê? Beleza. Coloque a mesma quantidade do outro lado, que vai ser a bola. Aí volta a ser a igualdade. Então, bola e caderno é igual a caderno e bola, certo? Ok. Veja aí na tela de vocês essa situação. Veja que nós temos aí 3 balanças, não é? Então vamos entender. Veja, se eu colocar uma fruta desse lado, a balança vai ficar desigual. Então essa balança vai ficar pesada, então ela vai abaixar. Ok. Para que haja um equilíbrio, eu preciso colocar o mesmo peso do outro lado. Então, nesse caso, eu vou usar o seguinte, ó. 2 maçãs. Então, uma pera é igual a 2 maçãs. Certo? Vamos voltar nesse tipo aí. Observe aí. Que temos a pera ficou desigual. Então, para equilibrar, a gente pode colocar o quê?
Pode colocar outra situação, nesse caso outro peso, outra coisa, mas que equivale ao preço da pera, ao peso da pera. Beleza. Mas pode ser o quê? Nesse caso aí eu coloquei maçã, não é? Então essa informação que você vê aí, pera é igual a 2 maçãs. Isso quer dizer o quê? Você vai dizer o quê? Que a maçã, o peso das 2 maçãs é o mesmo peso da pera. Beleza. Okay? Isso é uma situação que a gente está criando agora, certo? Não quer dizer que isso exista realmente. Eu vou sempre 2 maçãs vai ser igual a uma pera. Não. Nessa situação, eu estou informando, apresentando para vocês este exemplo dizendo que uma pera, nessa situação, vai ser igual a 2 maçãs. Certo? Agora, se eu colocar mais uma maçã do outro lado, veja aqui, ficou pesado. Então, não houve equilíbrio. Então, ao lado da maçã vai ficar pesado e ele vai descer. Certo? Então, voltando aqui. Veja que eu tenho um lado e eu tenho o outro lado. Uma situação e aqui acontece outra situação. Mas se eu estou dizendo que tem o igual no meio, estou dizendo que essa situação é igual a essa. Então, há um equilíbrio. Certo? O que eu fizer aqui e não fizer do outro lado, vai ter um desequilíbrio. Então, para isso, eu preciso fazer desse lado e fazer desse também. Certo? Iremos entender isso aí daqui a pouquinho. Se eu tiro daqui, eu tenho que tirar daqui. Se eu tiro de um lado, tiro do outro. Se eu coloco de um lado, coloco do outro. Se eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro. Se eu divido com um lado, eu divido com o outro. Esse somar de um lado, somar do outro, subtrair de um lado, retirar do outro, multiplicar de um lado, multiplicar do outro, dividir de um lado, dividir do outro, isso acontece com o mesmo número, certo? Então, observe aí na tela de vocês esta situação. Então, balança. Temos aí a balança, certo? Então, essa balança está em equilíbrio. E agora, isso aí. Veja aqui, tem o quê? 2 maçãs, 2 peras e um peso. E nós temos também outra situação da pera e o peso. Isso informa o quê? Então, colocar mais uma pera. Como assim? Veja. Se eu colocar mais uma pera, a balança vai ficar pesada. Então, essa situação vai não estar em equilíbrio. Então, o que acontece para eu equilibrar? Eu preciso colocar outra pera lá atrás, não é? Então, esse houve um desequilíbrio. Então, para que haja um equilíbrio, eu preciso colocar de um lado e colocar do outro. Se eu não colocar, não posso fazer nada. Eu quebrei o equilíbrio da balança. Então, não podemos quebrar o equilíbrio. Sempre a ideia é manter o equilíbrio. Ok? Agora, vamos entender o princípio aditivo da igualdade. Observe aí na tela de vocês que temos essa situação que a gente acabou de ver. E se a gente colocar de um lado a pera, vai ter um desequilíbrio. Para eu igualar, novamente, eu preciso colocar a pera também, uma outra pera do mesmo peso, do outro lado. Então, voltou ao equilíbrio. Então, isso é o princípio aditivo, que diz o seguinte, observe aí. Princípio aditivo da igualdade, adicionando ou subtraindo o mesmo número nos 2 membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Então, voltando aqui, se eu coloco de um lado, coloco do outro a mesma quantidade, o mesmo número, mantém o equilíbrio. Se a gente retira de um lado, retira do outro, mantém o equilíbrio. Retirando a mesma quantidade. Como assim? Se eu tiro 2 de um lado e tirar 3, eu não fiz o princípio aditivo. Eu tenho que tirar 2 de um lado, tirar 2 do outro lado. Ok? Então, observe aí na tela de vocês a situação. Nós temos 3, 4, 5, 6 cubozinhos, né? Nesse caso, quadradozinhos vermelhos e 2 verdes, lado esquerdo. E no outro, um quadradinho vermelho e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao todo, temos a mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois têm a mesma quantidade.
ok? Então eu quero colocar, observe aí, um quadradinho verde, outro verde e outro verde. Coloquei 3. Para manter o equilíbrio, eu tenho que colocar 3 também do outro lado. Então, nesse caso, a balança vai ficar pesada. Então, ó, voltando aqui, o peso onde eu adicionei vai ficar, como fosse o desequilíbrio, maior do que o outro. Para que eu equilibre, eu preciso adicionar a mesma quantidade. Então, conforme você vê aí, ó, que o princípio aditivo, adicionando ou subtraindo um número, o mesmo número, nos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença. Então, para que eu prevaleça isso e que eu tenha a igualdade, então eu preciso adicionar a mesma quantidade. 1, 2, 3, adicionei a mesma quantidade. Então, ó, voltou ao equilíbrio. 3 de um lado, 3 do outro lado. Ok? Vamos entender com mais um exemplo. Veja aí na tela de vocês. Vamos retirar. Veja aqui, antes de a gente retirar, veja que existe uma quantidade de bolas, uma quantidade de bonecas. Do outro lado, uma quantidade de bolas e a quantidade de bonecas. É a mesma quantidade de objetos, ok? De um lado tem uma quantidade de objetos, do outro também. Então vamos retirar uma. Vamos retirar uma boneca. Observe aí. Retirei. Agora, vou retirar outra. Retirei. Retirar outra. Também saiu. Então, se eu retiro de um lado, eu tenho que retirar do outro lado. Então, se eu retirei 3 de um lado, eu tenho que retirar 3 também do outro lado. Observe aí. Uma. Vou retirar outra. 2. E retirando mais uma. 3. Beleza? Voltando aqui. Então, ó. Tirei 3 bonecas de um lado. 3 bonecas do outro. Agora vamos retirar a bola. Uma bola foi embora. A outra também. E a outra também. E foi embora a outra. Beleza? Então, ó, se eu retirei essa quantidade de bolas desse lado, vamos retirar também do outro lado. Saiu uma, saiu a segunda e saiu a terceira. Certo? Então, houve o equilíbrio. Então, vamos tirar mais uma. Agora sim, houve o equilíbrio. Então, ó, observe que quando eu tiro de um lado, eu tiro do outro lado. Princípio aditivo da igualdade. Ok? Então, retirou a quantidade de bola de um lado e de outro. Você acabou de ver que eu tiro de um lado, eu tiro do outro a mesma quantidade. Beleza? Por que eu falo isso? Para que você entenda este princípio de uma igualdade. A quantidade que eu tiro de um lado, a quantidade tem que ser a mesma do outro lado, que eu vou retirar. Beleza? Agora, vamos entender o seguinte. O dobro. Como assim? Eu multiplico de um lado, eu multiplico do outro. Quando eu falo dobro, eu estou dizendo que eu vou multiplicar por 2 todos os elementos de um lado e também eu vou multiplicar por 2 todos os elementos do outro lado. Certo? Observe aí na tela de vocês este exemplo. Ó, o dobro, multiplicar por 2. Então veja que nós temos aí, ó, 3 aviões e uma mola maluca, né? Aquela mola que fica de um lado para o outro, certo? E do outro, o avião e 3 molas. Então está em equilíbrio, beleza. Então nós temos 4 objetos de um lado, 4 objetos do outro. Se eu vou multiplicar por 2, o que acontece? O 3 aviões passa, eles vão virar 6, ó. Multiplico por 2 de um lado e eu multiplico também por 2 do outro lado. Então, ó, o avião agora, a balança vai ficar como? Veja que eu vou, 3 aviões serão agora 6 aviões. Ó. 1, 2 e agora o terceiro, 3 aviões. Ok? Beleza. E agora a mola. Quantos vão ficar a mola? Ah, se tem uma, vai ficar 2. Então, a mola fica 2. Então, eu dobrei a quantidade do lado esquerdo. Agora, vamos dobrar a outra quantidade do lado direito. Se eu tenho um avião, passa a ser 2. E se eu tenho 3 molas, vão ficar 6.
Beleza? Então, ó, olha aí. Uma vai vir a segunda. Nesse caso aí vão ficar 5 molas. E a terceira que eu vou, agora sim, eu dobrei. Então, dobro de um lado, dobro do outro. Triplico de um lado, que é por 3, triplico do outro. Beleza? Então, ó, dobrou a quantidade nos dois lados. Beleza? Então, ó, dobro, dobro. Triplico, triplico. E assim por diante. Ok? Então, ó, veja aqui. O princípio multiplicativo da igualdade, isso forma o quê? Multiplicando ou dividindo por o mesmo número, ó, diferente de zero. Porque adianta eu dividir por zero? Não, não tem sentido. Então, se eu dividir por um lado, eu divido por outro, o mesmo número, sem ser zero, princípio multiplicativo. Se eu divido por um número e também divido por outro, mesmo número, também não se altera. Multiplico um número e multiplico esse mesmo número no outro, também não se altera. Então, os dois membros de uma igualdade obtêm-se uma nova sentença que ainda é uma igualdade. Então, veja aí que o seguinte, ó, princípio multiplicativo, ó, multiplicando ou dividindo por um mesmo número, ó, diferente de zero, os dois membros de uma igualdade obtêm-se uma nova sentença que ainda é uma igualdade. Beleza? Então, ó, vamos agora de mais um exemplo aí para vocês. Veja que tem essa balança, não é? Temos este peso e eu pergunto, quanto é o peso? Qual é o peso da caixa? Veja que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de um lado, 5 pesos, e outro, 2 pesos e a caixa. Você vai dizer que o quê? Ah, a caixa vale... Só um minutinho. Então, ó, veja que eu retiro lá 3 e fica do outro lado. Se eu retiro de um lado, eu tenho que retirar a mesma quantidade. Então, você vai retirar o que do outro lado? Para manter a igualdade. Veja aqui do lado esquerdo foi retirado 3 pezinhos. Para equilibrar, eu tenho que retirar quem dali? Se você retirar esses 2 pesos, não vai manter a igualdade. Por quê? Veja que eu tenho 2 pesos de um lado e tem que ter 2 pesos do outro também. Então, eu retiro a caixa. Beleza? Então, ó, quanto vale a caixa? Isso mesmo, você já tinha dito. Então, ó, a caixa vale 3 pezinhos, não é? Ok. Então, mais um exemplo aí na tela de vocês. Veja que nós temos esta balança e agora eu quero o quê? O que acontece quando eu divido por uma melancia? Veja, a melancia é diferente de zero. É uma melancia. Se eu divido pela melancia, quer dizer o quê? Eu tenho que retirar uma melancia de um lado, eu tenho que retirar uma melancia do outro. Então, se eu vou dividir por 2, eu divido o número por 2 de um lado e divido também o número por outro lado por 2. Certo? Se eu estou dividindo uma melancia, eu tiro a melancia de um lado e tiro a melancia do outro. Então, dividindo, observa aí, ó, é retirar, ó. Duas melancias. Vou dividir por uma melancia, eu vou tirar a melancia. Então, só fico uma de um lado e uma do outro lado. Beleza? Agora, se fosse número, 2 dividido por 1. Aí você vai dizer 1. Não, não é 1. 2 dividido por 1 é 2. Beleza? Não é 1. 3 dividido por 1, 3. Certo? Nesse caso que eu estou falando de tirar uma melancia, dividir pela melancia, é retirar uma melancia. Então, eu tenho 2 melancias, eu vou dividir pela melancia, então eu divido 2 melancias, eu tiro uma de um lado e do outro. Ok? Então, fica este peso e este daí. Ok? Então, ó, veja aqui. A gente viu o que agora? O princípio da multiplicação. Eu multiplico de um lado, tenho que multiplicar do outro lado a mesma quantidade. Beleza? De um lado e do outro. E se o princípio aditivo, se eu retiro de um lado, eu tenho que retirar do outro lado. Beleza? Agora iremos ver um joguinho, balança lógica, onde terá situações de peso. Iremos identificar qual é o lado que está mais pesado. Ok? Observe aí na tela o joguinho. Agora iremos ver o jogo, certo? Balança lógica. Então, ó, vamos iniciar esse jogo.
Veja aqui, instruções. Clique para jogar instruções. Clique para selecionar o objeto mais pesado. Então, a gente viu a balança, não é? Aqui. Quem é o mais pesado? Esta figura ou esta figura? Veja que quem é mais pesado, show de bola. Esta figura. Certo? E agora, quem é o mais pesado? Massa, não é? Você sabe que é esse. Ok. E agora, quem é o mais pesado? Vê que essa figura, o balanço do lado esquerdo, onde está o peso, ela é pesado. Só que existe quem é pesado do que a esfera. E a esfera é igual a outra figura. Nesse caso é um prismazinho. Então esse prisma, como é igual a essa esfera, logo essa esfera aqui também tem o mesmo peso desse prismazinho, dessa figura. Então quem é o mais pesado? Isso aí. Ok? É esse valor. É esse objeto. E agora? Quem é o mais pesado? Vamos entender, né? Se eu errar aí, você releve. Mas veja que existe essa figura aqui, balança do lado esquerdo. Quem é o mais pesado? Quem está fazendo o peso para baixo. Beleza. Então, essa figura aí do lado direito da balança do lado esquerdo. Então, com isso, ela é mais pesada. Só que existe a figura lá, do outra balança lá direito, ele é mais leve do que essa imagem, que é um cilindro. Então, quem é o mais pesado? Veja que o cilindro ele é mais pesado do que aquele objeto. Então, logo, quem é o mais pesado é o cilindro. Ok? Vamos fazer mais uma. Veja que temos a pirâmide do lado esquerdo, né? A balança do lado esquerdo, ela é pesada. Só que existe quem? O prisma, né? Ele é leve. Só que o prisma é igual ao cilindro. Aquela mesma situação que a gente já viu. Então, quem é o mais pesado? Show de bola. É isso aí. Ok? Então, com isso a gente... Vamos fazer isso aqui antes de finalizar. Vamos fazer esse. Vamos lá. Como eu digo, se eu errar, releve. Veja aqui. Temos o lado esquerdo, né? A balança do lado esquerdo. Temos essa pirâmide. Ela é pesada. Ok. Só que o cilindro é maneiro. Então, o cilindro é maneiro que é a pirâmide. Então, veja que a pirâmide, ela é maneira como esse objeto aqui. Ok? Esse objeto na balança do meio. Onde esse prismazinho que está em cima na balança do meio, ela é mais leve do que o outro objeto. Só que a pirâmide, ela é, da balança lá direita, é o mais pesado do que aquela figurazinha. Então, veja, se eu trocar a pirâmide aqui, que é mais pesado na figura, então quem é o mais pesado? Vamos tentar. Vamos ver se é esse aqui. Então, essa é a balança. E agora, quem é o mais pesado aí? Vamos ver, vamos errar, né? Quem é o mais pesado? Veja aqui. Na balança do lado esquerdo, temos essa figura, onde equivale ao prisma e à esfera. 2. Só que o outro, na outra balança, tem uma esfera é igual a esse prisma. Então, quem é o mais pesado? Show de bola. Veja aqui que essa aqui será mais pesada. A gente acabou de ver situações onde identificamos o lado que representa o maior peso. Ok? Também teve situação onde a gente viu que, sendo um peso maior, só que a outra balança informa uma situação que esse peso maior ele está menor. Logo, o outro lado que está para baixo é o maior lado, quer dizer, é o maior peso. É a situação do maior peso, então logo ele vai estar para baixo. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os princípios da igualdade. Forte abraço e até a próxima.